Olá, professores! Estamos mais uma vez com vocês, né? E nós vamos trabalhar neste momento a sequência didática oferecida ao 8º ano. Ela é composta de 5 aulas, tá? Então, nós vamos trabalhar nesta sequência de atividades a história em quadrinhos de Calvin e Haroldo. Nós temos como objetivo ler e compreender para refletir e fruir uma história em quadrinhos. A nossa expectativa com esta sequência didática é o desenvolvimento e aprimoramento da competência leitora a partir das seguintes habilidades. Tá? Então, nós vamos ver, né, uma série de habilidades que estão, né, intrinsecamente, né, ligadas à questão da leitura. Tá? Então, é localizar informação explícita em um texto, inferir informações em um texto. Então, tudo isso vai exigir um trabalho bastante aprofundado de leitura e entendimento do texto, que no caso aí é a história do Calvin. Na primeira aula, né, que é a aula 1, nós vamos distribuir o texto aos alunos, ou no caso da falta de cópias, nós vamos projetar esse texto para que os alunos tomem conhecimento da historinha. Na sequência, nós vamos solicitar que eles respondam algumas questões de curiosidade, né, sobre o Haroldo, sobre o Calvin, se eles conhecem o Bill Watterson, né, se eles já ouviram falar do autor, se eles conhecem as outras personagens deste mesmo autor que compõem a turminha do Calvin e assim por diante. É importante que, mesmo os alunos pesquisando sobre o autor, o professor leve, né, a foto do autor e apresente o Bill Watterson para os alunos e faça uma breve, né, leitura de um trecho da biografia do autor para que o aluno contextualize, entenda, ok? Nós temos mais uma série de questões sobre cada um dos quadrinhos, sobre a linguagem usada, né, sobre o diálogo, né, desenvolvido pelo Haroldo no momento do questionamento do Calvin. Tá? Então, são várias perguntas que vão trazer um entendimento claro sobre a historinha. Né? E nós temos aqui, né, que uma história em quadrinho é um gênero textual que combina linguagens, tá? Verbal e não verbal, isso é fato. Tá? E o nosso aluno precisa saber ler tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Tá? E a história em quadrinho, ela tem particularidades, por quê? Porque ela se aproveita muito, né? Ela traz muitos recursos multimodais. Tá? Então, esses recursos são o quê? São os gestos dos personagens, são os balões, como eles são desenhados, vocês vão perceber que eles são diferentes, são os quadros, são as palavras, as formas de letras, as fontes diferenciadas, tá? Esses recursos são elementos linguísticos e visuais encontrados na superfície da história em quadrinho e que precisam de certos procedimentos interpretativos, tá? Então, o nosso aluno, ele precisa ser conduzido a essa experiência de leitura da história em quadrinho para que ele realmente consiga entender e, principalmente, entender o tom de humor que o quadrinho traz, ok? Na aula 2, nós vamos colocar os alunos em duplas novamente, vamos retomar a leitura da tirinha e vamos lançar uma série de questionamentos sobre a tirinha, tá? Neste momento, nós vamos reler o texto, tá? E é importante que o aluno reconheça a temática do texto e faça uma breve descrição do enredo do texto. Em seguida, o professor solicita aos alunos que observem o penúltimo quadrinho, tá? Porque o penúltimo quadrinho é que nos vai dar pistas de como vai se encerrar a história. Ele vai nos dar pistas que vai nos conduzir ao reconhecimento e ao entendimento da marca de humor que vai existir no final, ok? Após essas reflexões, né, é importante que os alunos reconheçam em cada quadrinho qual deles traz a introdução, qual deles traz o desenvolvimento, o clímax, o desfecho.
Na terceira aula, nós vamos projetar novamente o texto, tá? E vamos trabalhar com a questão da superfície, dos recursos linguísticos, propriamente ditos, né, utilizados pelo autor. A linguagem, né? Como o autor constrói a linguagem dessa historinha. Observa-se o diálogo entre a Suzy e o Calvin com os seguintes questionamentos, né? Então, vocês vão perceber que entre a Suzy e o Calvin existe um diálogo bastante diferenciado, né? Bastante peculiar e muito diferente. Tá? Os alunos também devem ser levados a reconhecer o flashback, né? Nós vamos perceber que nessa historinha existe o flashback, tá? Porque o Calvin ele vai se lembrar de como ele se relaciona, de como ele dialoga, de como é construída a amizade ou a paixão, né? Como ele queira, entre ele e a Suzy. Na quarta aula, né, com o quadrinho em mãos, nós vamos fazer um breve trabalho sobre os verbos, tá? Então, vocês vão perceber que não é um trabalho simplesmente de elencar uma coluna de verbos aleatoriamente, mas são os verbos que foram usados com todo sentido, né, dentro do texto, ok? Nós continuamos aí com o trabalho com os verbos. E na quinta aula, né, nós vamos escrever na lousa os tempos do indicativo do verbo apaixonar-se. De acordo com o que o professor solicitou para que os alunos pesquisassem sobre verbos anteriormente, agora nós vamos trabalhar junto com os alunos o verbo apaixonar-se. Este verbo, ele tem particularidades que o professor precisa prestar bastante atenção, ok? Tá? Nós vamos trabalhar também as questões das variedades linguísticas, nós vamos perceber que apesar do discurso do Haroldo ser um discurso formal, né, a conversa que o Calvin trava tanto com o Haroldo e com a Suzy, né, são conversas onde ele usa a linguagem bem coloquial, a linguagem bem próxima, né, dos alunos e bem próxima do nosso dia a dia, tá? Como o verbo pifar, né? Normalmente, né, a linguagem padrão não usaria esse verbo, tá? Mas, né, isso é usado, o Haroldo, né, particularmente, ele usa esse verbo, né, para conversar com o Calvin. Aí nós vamos continuar com o trabalho da questão linguística, da informalidade, tá? E nós vamos sugerir aos alunos que, né, depois de toda essa leitura, esse entendimento do texto, que dramatizem, né, essa historinha, fazendo com que cada aluno represente um dos personagens. E para finalizar, né, nós vamos checar o que nós conseguimos desenvolver a partir dessa sequência didática, a partir deste estudo com esta história em quadrinhos. Ok, pessoal? Muito bem, professores. Muito obrigada. Bom trabalho a vocês e até a próxima.